pouquinho a gente já vai começar o nosso webinar. Okay? Provavelmente vocês vão ver uma mensagem aí de gravação, basta dar OK, porque nós estaremos gravando também essa sessão aqui, para depois dividir aí com quem não teve a oportunidade de participar. Em breve a gente já entra e começa aí a transmissão. Olá, pessoal. Boa noite para quem está com a gente aí. Já vamos daqui a pouco começar o nosso webinar, uns últimos segundinhos aí para esperar o pessoal chegar e entrar, e a gente já começa, tá? Para quem entrou agora há pouco, provavelmente vocês viram aí uma mensagem de gravação. Basta dar um OK, porque nós vamos estar gravando aqui essa sessão, para depois dividir, né, com outras pessoas que de repente tiveram a oportunidade de participar. Ok? Só mais uns segundinhos, a gente já começa, eu já chamo aí os nossos convidados e já me apresento também. Beleza, vamos lá. Bem, antes de mais nada, só reforçando, essa gravação, essa apresentação está sendo gravada, tá? Então basta dar um OK para quem entrou, para a gente poder disponibilizar depois. Gostaria de me apresentar, meu nome é Igor Borges e eu sou um dos coordenadores da área de boas práticas agrícolas da Corteva e vou estar fazendo a moderação desse webinar de hoje à noite, tá ok? Gostaria já de convidar aí para entrar com a gente o professor Ulisses e também o professor Alisson para estar com a gente aí nessa sessão. Por favor, pessoal, podem entrar aí com a gente, professor Ulisses e Alisson. Olá, boa noite, Alisson. Boa noite, Igor, tudo bem? Tudo bem? Ulisses, tudo bom? Está nos ouvindo, Ulisses? Tranquilo, Igor, boa noite. Boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, viu? Já antes de mais nada, já quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado aí pela colaboração aí nessa iniciativa aí que a gente está tendo aí com a Corteva. Pessoal que está assistindo a gente, uma informação importante, a gente vai conduzir aqui esse webinar. Para quem tiver dúvidas, perguntas, vocês estão vendo aí embaixo no Zoom o Q&A, basta entrar ali e enviar uma pergunta, que no finalzinho aqui da sessão a gente vai começar a responder e vamos tentar responder a maior parte dessas perguntas, tá ok? Quero dizer também que esse webinar ele faz parte de uma iniciativa maior, que nós chamamos de Expedição da Agricultura para a Vida, tá ok? Até peço, por favor, professor, se você puder avançar para a gente aí um slide, por favor. E isso, dentro dessa situação, né, que nós estamos vivendo de quarentena, de Covid, é importante a gente não parar, né, o agro não para, é importante a gente manter, né, nossos programas e nossas informações técnicas e de suporte aí aos nossos parceiros, aos nossos clientes, né. Então, dentro desse conceito, a gente tem esse projeto, então a ideia justamente aqui é trazer um pouco mais de informação técnica para vocês, mas isso faz parte ainda de uma outra iniciativa, próximo slide, por favor, professor, e que a gente chama de Expedição da Agricultura para a Vida, tá? Que é um caminhão itinerante que nós temos aí, vocês podem ver aí nas fotos, que nós rodamos o Brasil inteiro, já estamos aí há diversos anos, né? Desde 2016, no qual a gente já fez aí mais de 240 eventos e cobrimos aí conhecimento, né? Levamos conhecimento e informações para mais de 4.000 pessoas, tá? Dentro desse caminhão itinerante, né, ele funciona aí como uma grande sala de aula ali, também com uma área de suporte para treinamentos práticos, mas a gente visa justamente cobrir 5 grandes pilares e que são muito importantes aí dentro do que a gente chama aí de boas práticas agrícolas, né, que seria justamente
manejo de plantas daninhas, de doenças, de pragas, cuidados com o trabalhador e tecnologia de aplicação. Então, dentro de uma dinâmica aí teórica e prática, a gente roda aí o Brasil inteiro com esse caminhão, com uma dinâmica aí de mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas, de bastante conhecimento, bastante informação sobre boas práticas agrícolas, com parceiros importantes e pesquisadores, cada um especialista aí na sua determinada área. E hoje a gente está aqui, né, com esses dois ilustres pesquisadores aí para nos brindar com mais informações e muito do que a gente acaba tratando dentro desse programa. Hoje aqui a ideia, pessoal, é a gente cobrir um pouquinho, né, sobre a parte de tecnologia de aplicação, falando um pouco dos fatores, né, que interferem na geração de gotas, né, além também da mistura em tanque e estabilidade de caudas, né. Então trazer aí alguns conceitos com a colaboração aí dos nossos amigos aí. Eu peço agora somente, professor Ulisses, se você pudesse apresentar, né, um pouco mais detalhadamente, depois passo a voz aí também para o Alisson para ele se apresentar e aí a gente começa, tá bom? Ótimo, Igor. Obrigado. Para aqueles que estão ouvindo a gente, eu sou Ulisses Antoniassi, professor do Departamento de Engenharia Rural da Unesp de Botucatu, professor da área de máquinas e mecanização, com especialização em tecnologia de aplicação. A gente tem um trabalho aí de longa data, principalmente nas áreas de extensão ligadas à tecnologia de educação e dentro desse segmento uma parceria de longa data com o pessoal da Corteva, e a gente atua também bastante na área de pesquisa ligada ao desenvolvimento de métodos e à geração de dados que dão suporte para o entendimento da tecnologia de educação, para a otimização dos processos e para que a gente possa utilizar a tecnologia dentro do conceito de uso correto e seguro. Então, a gente está na Unesp de Botucatu trabalhando com essa área e colocando esse conhecimento à disposição de vocês. Obrigado. Maravilha. Alisson, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Alisson, né, como o Igor já me apresentou. Eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalho na empresa Agroefetiva, que é uma empresa de pesquisa. Nossa empresa é focada aí na área de tecnologia de aplicação. A gente também tem uma parceria bastante forte com a Corteva, tanto participando desse projeto da Expedição da Agricultura para a Vida, né, fazendo o pilar da tecnologia de aplicação, como também realizando várias pesquisas aí. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês aí nesse webinar de hoje. Obrigado. Maravilha. Bem, pessoal, só para falar um pouquinho da dinâmica então aqui de hoje, né, nós vamos dividir basicamente esse webinar em 3 partes, né, uma primeira parte agora com uma apresentação do professor Ulisses, uma segunda com a apresentação do professor Alisson e uma terceira que a gente vai usar aí para fazer uma conversa, né, para responder as principais perguntas que a gente for recebendo. Vamos tentar, na medida do possível, responder aí todas as perguntas, tá ok? Então, agora eu já passo aí a palavra para o professor Ulisses para começar com a parte interessantíssima aí, né, com relação aos fatores que interferem nas gotas de pulverização. Ulisses, está contigo agora, por favor. Tá joia, Igor. Obrigado. A gente vai discutir um pouquinho dessa questão ligada aos fatores que interferem no espectro de gotas dentro dos conceitos de tecnologia de aplicação e, né, para reforçar, esse é um trabalho que faz parte da nossa linha de pesquisa dentro da FCA Unesp, onde a gente atua com todo esse aparato de tecnologia e laboratórios para dar suporte ao desenvolvimento dentro dessa área, né? Gostaria de aproveitar a oportunidade também e dizer que a gente, agora no final do ano, inclusive com o apoio da Corteva, a gente acabou de lançar o livro, que é a 2ª edição do Tecnologia de Aplicação para Culturas Anuais. Esse livro que é uma parceria da Aldeia Norte Editora, que é de Passo Fundo, e a FEPAF, que é a nossa fundação aqui em Botucatu. Tá aí o telefone, o e-mail e o website da fundação. Quem tiver interesse de ter contato com o livro, é um livro que compõe capítulos com 23 coautores do Brasil e do exterior e fala especificamente da tecnologia de aplicação para culturas anuais, trazendo todos os aspectos que vão da parte técnica à parte de boas práticas. Então, fica o convite para vocês. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de tecnologia de aplicação e a gente se propõe a abordar essa questão da interação dos fatores que levam à formação do espectro de gotas, talvez seja importante a gente posicionar de maneira inicial
né, o principal elemento gerador de gotas que a gente tem para uso no conceito de tecnologia de aplicação, que é a ponta hidráulica, né? Então, quando a gente discute qualquer fator que possa, de alguma forma, interferir no desempenho e na segurança da aplicação, esse fator vai estar interferindo de maneira maior ou menor no funcionamento das pontas hidráulicas, né? E a ponta hidráulica, ela tem como fundamento, né, definir 3 elementos que vão fazer a definição da tecnologia de aplicação, fazer a definição do desempenho e da segurança que essa tecnologia de aplicação pode oferecer a partir do formato do jato pulverizado, da vazão de cauda que vai, dependendo da velocidade, do espaçamento das pontas e de todos os outros ajustes, definir, por exemplo, o volume de cauda e o espectro de gotas, né, que é o objetivo da nossa discussão de hoje. Então, se a gente avaliar dentro desses 3 fatores que a ponta define, o formato do jato de pulverização, ele vai ser sempre um fator que a gente vai escolher em função da arquitetura dos alvos que a gente vai tratar. Então, a gente tem pontas de jato plano duplo, jato cônico, vazio, cônico cheio e as variações que a gente tem dentro desses formatos, né? E esses formatos, eles representam maneiras diferentes que a gente tem de abordar, né, a arquitetura dos alvos. Por exemplo, se eu tiver um alvo mais plano, um solo ou um solo recoberto com plantas de pequeno porte, com enfolhamento mais simples, então esse alvo mais plano pode ser facilmente tratado por uma tecnologia de aplicação baseada num jato plano, né, que atende essa complexidade da arquitetura. Porém, quando a gente tem aplicações onde o enfolhamento das plantas-alvo começa a ficar mais complexo, ou que a gente tem uma distribuição tridimensional dessa arquitetura da planta, que torna o recobrimento, a penetração das gotas no meio desse enfolhamento um pouco mais complexo, então a gente pode passar a trabalhar com os jatos de arquitetura tridimensional. Então, jato plano duplo, jato cônico cheio e jato cônico vazio. E, evidentemente, que dentro desse aspecto existem vários elementos que a gente pode conjugar tecnologias de ponta com tecnologias que são colocadas na barra do pulverizador ou acessórios que a gente pode colocar, né, para que eu possa transformar ou juntar ou congregar todos esses parâmetros ligados à ponta para que eu possa fazer o melhor ajuste, né, da tecnologia de aplicação à arquitetura das plantas. E uma das coisas importantes que a gente tem, né, depois de definir o formato do jato a partir da necessidade da arquitetura, a vazão em função da necessidade do volume de cauda, é a gente definir o espectro de gotas. E aí, dentro desses vários tipos de pontas, eu coloquei alguns exemplos, né, para a gente poder abrir essa discussão. Então, desde pontas de jato plano, passando por pré-orifício, impacto com indução de ar, a gente tem uma gradação que atende a um gradiente de tamanho de gota. Então, saindo, por exemplo, do jato plano para o jato de indução de ar, a gente aumenta o tamanho da gota. E um gradiente que pode ser colocado assim dentro já do resultado da aplicação de um maior ou menor risco de deriva. Então, se a gente tem gotas maiores, por exemplo, com uma ponta de indução de ar, a gente tem menor risco de deriva, e na medida que a gente parte, né, que a gente migra de volta para as pontas de jato plano simples, né, é onde a gente vai retirando esses elementos que oferecem esse potencial de redução de deriva, a gente passa a ter gotas menores e um risco maior de deriva. Obviamente que as pontas elas também respondem a esse posicionamento no pulverizador como elemento de definição do espectro a partir da pressão de pulverização. Então, os diversos modelos de pontas com seus tamanhos de orifício e a variação de pressão que a gente confere a essas pontas também causam interferência. Em geral, né, na aplicação terrestre, quando a gente aumenta a pressão, reduz o tamanho da gota. Então, se a gente conjugar esses fatores da engenharia, do design da ponta de pulverização com a pressão, a gente consegue, né, e com a vazão da ponta, a gente consegue acertar todos os elementos que a gente precisa para fazer um bom ajuste, né, um ajuste que seja correto e seguro para a nossa aplicação. Mas o elemento principal dessa apresentação hoje é o espectro de gotas, tá? Vamos deixar o formato do jato, vamos deixar outros aspectos ligados à máquina de pulverização, acessórios, vamos focar especificamente nessa questão do espectro de gotas. Então, quando a gente abre um catálogo de uma ponta de pulverização
e a gente seleciona dentro daquele catálogo a ponta que atenda à vazão e à pressão, dentro do objetivo que eu tenho da tecnologia de aplicação para aquela minha aplicação, vamos imaginar que eu vou aplicar um herbicida hormonal, então me interessa aplicar com uma gota muito grossa, extremamente grossa, ultra grossa, então eu vou e seleciono, né, nessa matriz de escolha, né, entre o tipo de ponta, a pressão que eu vou colocar e o espectro de gotas que me interessa, eu seleciono a tecnologia de aplicação a partir de uma referência que é colocada pelo fabricante da ponta. E essa referência, ela representa uma simplificação do que é de fato o espectro, né? Na medida que você coloca de maneira simplificada que a gota é média, grossa, muito grossa, extremamente grossa, ultra grossa, você está simplificando uma série de fatores, uma série de parâmetros que compõem o espectro de gotas, né? Que podem representar, na verdade, né? Se a gente analisar esta população de gotas geradas, uma distribuição normal de tamanhos. Então, a gente tem um tamanho médio, a gente tem gotas maiores, gotas menores, e dentro desse contexto, a gente posiciona muito bem que existe um tamanho de gota crítico e gotas que pertencem a esse espectro, que sejam de diâmetro menor do que esse tamanho crítico, podem representar um risco maior de deriva. Por exemplo, nesse gráfico eu estou posicionando essa nota de corte nas gotas de 100 micrômetros, o que representaria o seguinte: para essa ponta, eu teria aí 10, 12% do seu volume pulverizado com gotas menor do que 100 micrômetros e representando assim que 10 a 12% do que eu pulverizar com essa ponta vai se encontrar imediatamente após a aplicação em uma condição de maior risco de deriva. Agora, a formação dessa população de gotas desse espectro recebe interferência, né, de uma série de fatores que podem estar colocando elementos que vão gerar tamanhos de gota diferentes ou distribuições diferentes desse espectro, né? Numa caracterização, vamos dizer assim, de todo o pacote tecnológico que a gente pode colocar à disposição de uma aplicação, a gente poderia dizer que, em primeiro lugar, dependendo da engenharia que está lá na ponta, então o desenho da ponta, como ela foi projetada, né? A gente pode determinar algumas correlações que em alguns casos são bastante significativas entre características das caudas, né, e o próprio espectro de gotas. Então, se a gente analisar viscosidade, se a gente analisar a tensão superficial da cauda, se a gente analisar a presença de partículas dentro dessa cauda, né, então se é uma cauda que tem uma emulsão, ela tem partículas de emulsão. Se eu tiver ali dentro dessa cauda um produto WG ou SC que possui partículas, ele também representa essas partículas algum grau potencial de interferência, né? Se a solução é mais homogênea, por exemplo, ela tem mais surfatante ou ela tem menos partículas, ou se a solução possui, por exemplo, algum produto de base oleosa que forma emulsões, todos esses parâmetros eles vão, de maneira isolada, oferecer uma contribuição para a geração do espectro de gotas, mas de maneira muito mais importante, eles vão interagir, então, numa interação de fatores, oferecer o resultado final, que é para cada proposta de engenharia de ponta, um espectro de gotas gerado a partir desses elementos. Agora, infelizmente, eu tenho que colocar o etc. aqui, porque, na verdade, eu tenho outros fatores que vão interferir. A gente poderia ficar aqui um bom tempo discutindo esses fatores, mas é importante que a gente relembre que são muitos fatores que interferem. Então, essa é uma ciência que precisa, de fato, de uma quantidade bastante significativa de investimento, de entendimento, de estudo, né, para que a gente possa entender. Mas uma coisa importante, não é impossível, né? Basta que a gente tenha boa vontade e vá atrás da informação. Essa informação existe e a gente pode usufruir da tecnologia de educação de uma maneira correta e segura se eu conhecer esses fatores. Vamos colocar um exemplo mais prático, né? Então, se eu pegar uma ponta de jato plano sem indução de ar, se eu pegasse na linha da TIJET, por exemplo, uma ponta XR, então, uma ponta desse tipo é uma das pontas mais fáceis da gente coordenar essa questão dos elementos que interferem na geração de gotas, porque a gente já sabe, né, que para esse tipo de ponta, se eu abaixar a tensão superficial da cauda, eu reduzo o tamanho de gotas, né? Então, isso já fica bem claro. Então, se eu pegar uma ponta sem indução de ar, se eu colocar mais surfatante, a gota vai ficar mais fina, né? Se eu aumentar a viscosidade da cauda, a gota fica maior. Então, se eu colocar lá um polímero, ou se eu colocar óleo na cauda, que eu faço uma alteração da viscosidade para mais,
em geral a gota fica maior. Isso vale para esse tipo de ponta, né? Se eu trabalhar com um líquido mais homogêneo, em geral a cauda gera, né, um espectro de gotas com um diâmetro médio menor, e se eu colocar um líquido mais heterogêneo, eu acabo gerando gotas maiores. Tudo isso tem explicação dentro da física da geração da gota, né, e é específico para essas pontas. Agora, a gente sabe que a gente tem muitas pontas. Então, se você quiser colocar isso de uma maneira mais geral para todas as pontas de aplicação terrestre, eu diria que os fatores que vão interferir, que são fatores que a gente precisa entender para poder predizer o que vai acontecer com a nossa aplicação no momento que eu estiver no campo. Então, eu preciso entender o desenho da ponta. Então, o que acontece, por exemplo, com uma ponta que tem impacto e o que acontece com uma ponta que não tem impacto, né? Elas duas podem ser, por exemplo, com indução de ar, mas tem uma com impacto e uma sem impacto, elas vão ter comportamentos diferentes. A pressão do líquido, sem dúvida, vai ser um fator que vai interferir no espectro. E a composição da cauda, por todos esses motivos que a gente discutiu, né? No momento que eu tenho maior ou menor tensão superficial, viscosidade, presença de partículas, esse tipo de interferência vai mudar o espectro de gotas. Bom, mas aí fica a pergunta, e se for uma aplicação aérea, né? Então, a tecnologia de aplicação pode prever isso também a partir do conhecimento, né? De novo, do desenho das pontas, da pressão do líquido, de uma maneira similar com o que acontece na aplicação terrestre. Porém, quando eu tenho um avião, eu tenho velocidade de voo, então eu tenho a quebra da gota saindo pela ponta num processo de hidráulica convencional, mas essas gotas, ao entrar em contato com o ar, e o ar, né, tem uma força de cisalhamento muito grande, eu vou estar com o avião voando lá a mais de 200 km por hora, em alguns casos, então eu tenho o que a gente chama de uma quebra secundária das gotas, então a velocidade de voo interfere, né? O ângulo da ponta com o vento relativo é fundamental para entendimento do processo de geração de gotas, exatamente como a gente vê nessa foto, né, que as pontas estão ligeiramente viradas para baixo, isso ocasiona, né, um impacto das gotas com o vento, o que gera gotas menores. E, finalmente, a composição da cauda, que pode ter um efeito similar ao que acontece em aplicação terrestre em alguns casos, mas pode ter um efeito diferente, dependendo do que a gente vai encontrar nessas interações entre ponta e cauda. E se eu estiver falando de atomizadores na aplicação aérea, mesma coisa, né? Eu tenho os ângulos das pás, eu tenho o tamanho da malha, se for um atomizador de tela, né? Eu tenho o tamanho das ranhuras, se for um atomizador de discos. Então, o elemento gerador de gotas, o atomizador, ele tem uma série de ajustes próprios, mas eu tenho também a vazão do líquido como uma interferência que pode gerar gotas maiores, menores ou espectros de diferentes qualidades, mas, novamente, é um avião, ele está voando, então a velocidade de voo interfere, principalmente porque a velocidade de voo vai ditar a rotação do atomizador e, finalmente, a composição da cauda, porque se eu tiver esse atomizador sendo alimentado com caudas com diferentes viscosidades, com diferentes proporções de partículas ou qualquer outro fator físico-químico que possa interferir no processo, eu vou ter gotas de tamanho diferente. Bom, como é que a gente faz para avaliar essas interações? Porque, afinal de contas, são vários fatores que a gente chama de fatores que causam variação, né? Em que a gente pode estudar dentro da pesquisa, mas eu preciso entender o comportamento desses fatores que causam variação frente a essas combinações que a gente pode ter. Então, infelizmente, a gente não consegue, com métodos simples, expeditos de campo, né, papel hidrossensível ou uma avaliação simplificada, a gente não consegue ter um grande grau de detalhamento. Então, é fundamental que a gente tenha laboratório. Então, é preciso trabalhar com analisadores de partículas para que eu tenha informações bem precisas do espectro de gotas, né? A gente precisa de túnel de vento, porque em muitos casos a gente precisa ter fluxo de ar para a geração do processo de deriva e a gente possa simular essa situação para fazer o entendimento dessas interações, né, dos fatores que causam variação e os elementos que sofrem essa interferência. Então, eu preciso ter esse trabalho feito dentro do ambiente de laboratório e aí, a partir desse ambiente de laboratório, eu consigo gerar dados, né? E talvez um dos dados mais interessantes que eu possa mostrar para vocês dessa interação de pontas com caudas, que na verdade para mim é um dos elementos que mostram o que eu diria que é a fronteira de conhecimento nesse entendimento dos fatores que geram o espectro de gotas, que a gente entender que quando eu tenho caudas diferentes, né, eu tenho desempenhos diferentes das pontas. Então, esse é um trabalho muito legal que foi feito. Eu peguei 4 pontas de indução de ar, que são posicionadas razoavelmente
para o mesmo segmento dentro da agricultura, né? Em muitos casos, se você chegar numa loja de pontas de pulverização e pedir uma ponta de redução de ar, é possível que essas 4 sejam oferecidas, até muitas vezes como similares, mas o que a gente observa é que colocando essas pontas para pulverizar 4 caudas diferentes, aí são 4 misturas diferentes contendo proporções e produtos diferentes, né? E a gente pode ver que cada ponta tem um desempenho diferente frente a essas diferentes caudas. E aí, só para exemplificar, né, se eu pegar a ponta CVI, que é uma ponta da Jacto, entre uma cauda onde ela dá um diâmetro de gota maior e a outra cauda onde ela dá um diâmetro de gota menor, eu chego a ter uma diferença de até 90% no tamanho de gota, né? Isso colocando uma cauda ou outra, né? E situações como essa ponta ADA, por exemplo, que é da Magnojet, a mesma coisa, dá 83% de diferença no tamanho de gota de uma cauda para outra. Então, esse tipo de comportamento não significa que a ponta é melhor ou pior. Não, nós estamos mostrando aqui as melhores pontas que tem no mercado, são as pontas de referência, aquelas que são mais adquiridas, que têm a maior participação de mercado. Agora, o que é importante é dizer o seguinte, elas têm comportamento diferente, porque elas têm um processo de engenharia que as geraram de maneira diferente. Então, isso é fundamental para que a gente tenha um entendimento de muitas vezes, porque uma recomendação de um agrônomo numa propriedade pode não ser adequada para a recomendação na outra propriedade. Porque se a ponta for diferente, a cauda for diferente, eu posso ter diferenças grandes no espectro de gotas. E aí, o que é fantástico é que, na medida que a gente vai colocando tecnologia, né, à disposição, né, do agricultor, a gente vai oferecendo ferramentas para manejar esses fatores que causam variação no espectro de gotas e para manejar o desempenho da tecnologia de aplicação. Então, vamos pegar o exemplo da tecnologia Colex-D, que é da Corteva, né, que vem com os produtos da linha do Enlist, né? A gente fez uma série muito grande de pesquisas com essa tecnologia, quando ela estava em desenvolvimento aqui no Brasil para o seu lançamento. E aqui eu coloco um exemplo exatamente com aquelas mesmas 4 pontas de pulverização, né, mostrando aqui o percentual de gotas menor do que 105 micrômetros. Então, aí mostrando as gotas que têm maior potencial de risco de deriva. Então, olha que fantástico, né? Do lado direito do gráfico eu coloquei uma formulação convencional de 2,4-D, 2,4-D de metilamina, e do lado esquerdo do gráfico eu coloquei o 2,4-D com a formulação do sal colina, mais a tecnologia Colex-D, que é uma tecnologia de formulação, né? Um processo de produção que gera um fator de redução de risco de deriva. Então, olha que interessante, né? A diferença entre as pontas para o Colex-D é muito menor do que a diferença entre as pontas para o 2,4-D à base de sal DMA. O que significa isso? Que a tecnologia equalizou o desempenho das pontas e tornou todas as pontas mais seguras, né? Com um risco de deriva menor. E eu acho que isso que é o desenvolvimento da tecnologia para que a gente possa ter o entendimento do processo, mas ter ação, né? Ter braço para interferir nesse processo, de maneira a colocar a tecnologia à nossa disposição, né? Vamos ver um outro exemplo muito interessante aqui, quando eu peguei o Herbicida Enlist e fiz a mistura com vários produtos à base de glifosato. Então, aí tem códigos, né, que identificam esses produtos, e a gente pode ver que, de novo, do lado esquerdo do gráfico, os produtos Enlist Colex-D, e do lado direito do gráfico os produtos, né, onde as misturas foram feitas com o 2,4-D à base de sal de metilamina, uma formulação convencional. Então, o primeiro aspecto que a gente vê é que o nível de gotas menores do que 105 micrômetros, que são as gotas mais suscetíveis à deriva, é muito menor onde eu tenho o Enlist para todas as pontas, né? E, novamente, a gente percebe que tem menos variação entre as pontas quando eu coloco a tecnologia do 2,4-D com o sal colina e a formulação com o Colex-D. Isso mostra, né, que mesmo que eu esteja misturando com outros produtos, né, aí com diferentes formulações e produtos comerciais à base de glifosato, eu consigo manter o funcionamento da técnica. E isso eu acho que é a forma mais interessante de mostrar o potencial que a gente tem para colocar à disposição do entendimento daquilo que a gente pode fazer com tecnologia de educação, dentro dessa ideia, né, de entender o processo, dominar o entendimento do processo de geração de gotas. E para a gente terminar, né, eu gostaria de colocar aqui um exemplo de aplicação aérea. A aplicação aérea é uma coisa, um segmento muito importante
dentro da agricultura, principalmente onde a gente tem as grandes áreas de produção, várias culturas são dependentes diretamente de aplicação aérea, e a cauda e o espectro de gotas, né, tem uma relação muito importante. Então, quando eu coloco ponta de pulverização, quando eu coloco cauda, né, quando eu coloco pressão, ângulo da ponta, né, quando eu coloco diferentes fatores que causam variação, eu tenho uma série de interações que vão definir o espectro de gotas. Olha que interessante aqui. Eu tenho um ensaio que foi feito dentro da câmara de pulverização, a velocidade de 180 km por hora, né, com uma ponta CP03, que é uma ponta de impacto, jato plano de impacto para aplicação aérea. Aí essa superfície de impacto da ponta ela tem um ajuste com ângulo de 30, 55 e 90 graus. Então, se eu quero gota maior, eu ponho 90 graus. Se eu quero gota menor, eu ponho 30 graus. Mas veja que interessante. Esse fungicida foi colocado em parceria com surfatante, que é o SF, com óleo vegetal, que é o OV, e com óleo mineral, que é o OM. E aí a gente observa que na medida que eu vou mudando o adjuvante que está em parceria com o fungicida, eu vou mudando o espectro de gotas. E com diferenças bastante significativas, né, na análise estatística. Essas letrinhas são o teste de Tuque em cima das médias. E o que a gente observa é que no caso dessa aplicação aérea, quando eu estava com surfatante, a gota estava maior. E quando eu coloquei os óleos, a gota foi ficando menor, né? Num efeito que é até diferente do que a gente costuma ver, né, com a explicação normal da aplicação aérea, onde o pessoal fala, vou colocar o óleo, né, para reduzir a deriva. Isso é válido para algumas pontas, mas não é válido para outras, né? E isso tem a ver com a questão da quebra secundária, da velocidade do avião, tem uma série de fatores. E olha que interessante que nesse caso, a aplicação com óleo mineral foi aquela que deu a menor gota e, por conseguinte, a que deu a maior concentração de gotas menor do que 100 micrômetros. Portanto, de maior risco de deriva. Então, neste caso, para essa ponta e para esse fungicida, o que seria a técnica que geraria o menor risco? Qual seria a técnica de gestão de deriva? Usar o surfatante, né? Se você coloca o surfatante e coloca a ponta com o ângulo do anteparo em 30 graus, você tem o menor risco de deriva dentre os vários ajustes que a gente pode fazer. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Eu agradeço a oportunidade, nós vamos ter a oportunidade de retornar com as perguntas e na medida que a gente tiver a oportunidade de responder, a gente vai poder, de uma maneira bem direta, posicionar esses fatores que a gente discutiu a partir da possibilidade que a gente tem do entendimento da tecnologia de aplicação. Obrigado, viu, gente? Excelente, Ulisses. Muito obrigado pela apresentação. Gostei de ver que você já deixou a bola quicando na porta do gol ali para o Alisson, né, com relação à composição de caldo, o quanto isso interfere, né, dentro do espectro de gotas, etc. Então, interessante isso. Já vou passar a bola para o Alisson, mas antes só queria fazer mais um reforço, pessoal. Perguntas, dúvidas que forem surgindo, não deixem de enviar para a gente aqui no Q&A ali embaixo, tá, do Zoom. Então, vai aparecendo dúvida, vão colocando lá, que no finalzinho a gente vai respondendo aí, fazendo bate-papo com os dois professores, tá? Agora eu passo a bola aí para o Alisson. Alisson, já estamos vendo sua tela, está contigo agora. Obrigado. Beleza, obrigado, Igor. Bom, pessoal, dando sequência aí ao nosso webinar, vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte de misturas em tanques, né, e estabilidade de caudas. Bom, vamos lá. Acho que está travado aqui. Bom, só apresentar um pouquinho da nossa equipe de trabalho, né? Como eu falei para vocês, eu sou pesquisador da agroefetiva. Lá nós trabalhamos junto com o Fernando Cassis Carvalho, o Rodolfo Quiqueto, né? O professor Ulisses Antoniassi, né? A gente faz parte aí da nossa equipe de trabalho, né? A gente tem bastante trabalho em cooperação com a Unesp, né? Então, que facilita bastante a gente a estar realizando pesquisas. Bom, pessoal, então, dando sequência aí, falando nessa parte de mistura em tanque, né, eu sempre gosto de chamar a atenção para o que a gente precisa de fato para que um produto ele tenha o desempenho desejado com a segurança, né? Então, eu gosto de citar esses três pilares, esses três fatores. Primeira coisa, o produto ele precisa atingir o alvo, certo? Então, atingir o alvo, dar um nível de cobertura adequado e um nível de dose correta, certo? A dose que eu coloquei no tanque, ela precisa chegar no alvo nessa dose que foi colocada no tanque, né? Na dose correta. E, basicamente, quando a gente fala em misturas em tanque e quando a gente tem algum problema de compatibilidade, algum problema que interfere na mistura em tanque, isso interfere diretamente na dose do produto, né? Se eu tenho uma incompatibilidade
e essa incompatibilidade ocasiona alguma degradação, alguma decantação, alguma formação de algum composto insolúvel, isso muito provavelmente pode interferir na dose do produto e também na distribuição dessa dose, porque isso pode chegar lá no sistema de pulverização, entupir pontas, entupir filtros, o que, consequentemente, gera uma desuniformidade muito grande do produto que é distribuído ao longo da pulverização. Então, basicamente, né, apesar da cauda das misturas em tanque poder interferir em todos esses aspectos, ela tem uma grande interferência na dose do produto aplicado. Então, sempre pensar o seguinte, pessoal, a dose real do produto, o que de fato vai atingir o alvo, né, ele é consequência do que a gente coloca dentro do tanque e das perdas. Então, as perdas que podem ser as perdas por deriva, que o professor Ulisses já comentou bastante, né, que a gente pode ter diversos tipos de perda por deriva aí, de acordo com a escolha da ponta e a cauda, mas também essa perda dentro do tanque. Imagina uma mistura que é incompatível e boa parte dessa mistura decantou no fundo do tanque. Então, isso não vai ser, essa dose não vai chegar no alvo conforme a gente esperou. Então, essas perdas são muito importantes a gente estudar a mistura, entender a parte de mistura em tanque, para evitar que ocorra esse tipo de perda. Bom, então dentro da mistura em tanque, a gente, começando lá pelo processo de mistura em tanque, esse processo da formulação, do preparo da calda, ele pode ser aí principalmente de acordo com 3 sistemas de mistura, certo? Vou citar esses 3 que são os principais, são os mais utilizados, né, os mais consolidados dentro aí da área agrícola. Então, a gente pode fazer mistura por meio de um sistema de pré-mistura, a mistura por meio de um sistema de calda pronta e uma mistura direto no incorporador. Eu vou citar esses 3 sistemas de mistura porque eles têm uma interferência em como as misturas em tanque elas podem interagir, né? E como que a gente pode ter vantagens e desvantagens de acordo com cada método de fazer a mistura, de fazer o preparo da calda, né? Não quer dizer que vai ter um método que é melhor que o outro. Cada método vocês vão ver que tem uma vantagem e uma desvantagem. E a ideia nossa é justamente mostrar essas vantagens e desvantagens de cada método para que a gente possa selecionar qual vai ser o melhor método de acordo com a realidade de cada propriedade agrícola. Bom, começando lá pelo sistema de pré-mistura. O sistema de pré-mistura é aquele sistema que é muito utilizado em grandes áreas, né? No Cerrado o pessoal utiliza bastante, a aviação agrícola também utiliza com bastante frequência, que é aquele sistema em que a gente coloca a calda dentro de um tanque, geralmente de 200 a 600 litros, faz uma pré-mistura desses produtos, né, em um volume reduzido, depois envia isso, quando o pulverizador ele para abastecer, a gente envia isso para o tanque do pulverizador e completa com água. Qual que é a vantagem disso? A agilidade. É um processo bastante rápido para fazer o abastecimento do pulverizador. A desvantagem é que, como a gente faz a mistura dos diferentes produtos em um volume muito reduzido de água, a gente pode ter uma interação negativa desses produtos, porque eu vou ter um volume muito reduzido do que seria a calda pronta, né? A calda depois de feita. Então, é importante entender essa particularidade desse sistema. Muitas vezes a gente não consegue misturar todos os produtos em uma batelada só. A gente precisa colocar, às vezes, uma parte dos produtos, enviar para o tanque, e depois colocar outra parte e enviar para o tanque para que não haja nenhuma incompatibilidade devido ao fato da gente colocar tudo dentro do tanque, dentro do pré-misturador muito concentrado. Outro mecanismo, outra forma da gente fazer a mistura, o processo de preparo das caldas é através do sistema de calda pronta. Esse sistema ele é muito utilizado aí nas usinas, né, na cultura da cana-de-açúcar. É um sistema que, como o próprio nome já diz, a calda ela já vai pronta para ser abastecida no pulverizador. Então, geralmente tem uma estrutura, um galpão, um local preparado para isso, né, onde é feita essa mistura, esse preparo, a mistura dos produtos. A vantagem dela é que esse preparo é feito já com o volume de calda final, o volume de água final que esses produtos vão ser pulverizados. Então, eles não ficam concentrados para depois ser abastecidos no pulverizador e serem diluídos. Então, esse volume maior, a gente reduz um pouco a questão da incompatibilidade. Só que o grande problema é que, geralmente, isso é feito em grandes quantidades, para geralmente 2, 3, 4 abastecidas do pulverizador.
Então, é preparado um volume muito grande de calda, e isso fica parado até os pulverizadores consumir todo esse volume, e isso pode, esse tempo da calda parado, pode gerar alguns problemas, né? Se a gente não, depois que preparou a calda, não pulveriza ela logo após o preparo, a gente pode ter alguns problemas de compatibilidade, se essa calda fica muito tempo parada, né? Ou até mesmo as questões de decantação. Alguns produtos podem separar a fase, né? Produtos insolúveis podem decantar no fundo do tanque, produtos aí, por exemplo, de base oleosa, pode separar a fase e formar um sobrenadante. Então, a gente tem esses problemas. E o direto no incorporador é o sistema aí mais simples de todos, é o que todo pulverizador tem lá, o incorporador de calda, onde a gente coloca os produtos nesse mecanismo, mistura no momento em que vai ser pulverizado, então os produtos eles já ficam diluídos já no volume final, no volume que ele vai ser pulverizado. Então essa é uma grande vantagem, o produto ele já vai ficar diluído em um volume final, ele não vai ficar tempo parado, ele vai ser diluído e já vai ser pulverizado. Isso é uma vantagem, porque a gente não tem esses problemas que teria nos sistemas anteriores, que eu citei para vocês. Porém, a grande desvantagem aí é a eficiência operacional, porque acaba demorando um pouco mais para que a gente prepare a calda. Pense, a gente vai ter que colocar produto por produto dentro do tanque. Então, e às vezes alguns produtos a gente precisa fazer uma pré-diluição. Então, como eu falei para vocês, né, apesar desses sistemas terem vantagens e desvantagens, não vai ter nenhum que é perfeito. Cada sistema ele vai ter um ponto que vai se sobressair. Então, conhecendo essas particularidades dos sistemas, entendendo que a gente pode ter os problemas de mistura em tanque, muitas vezes esses problemas ocasionam situações como essa, né? Que a gente acaba que inviabiliza a pulverização, de formar compostos totalmente insolúveis aí, que se acumulam no sistema de pulverização, se acumulam em mangueiras, que acaba que inviabiliza a aplicação do produto. Isso é bastante comum, principalmente na aviação agrícola, que a gente trabalha com volume de calda um pouco menor. Ou então, às vezes acontece problemas em menores proporção, que é o mais comum de acontecer, que não chega a inviabilizar a aplicação, mas formam resíduos compostos insolúveis aí, que acabam se acumulando no sistema de pulverização, como, por exemplo, filtros. Isso acaba prejudicando muito a distribuição da vazão ao longo das pontas de pulverização da barra de aplicação. Então, isso gera uma diferença bastante grande de vazão, acaba proporcionando entupimento de bicos. Isso acaba também, com certeza, diminuindo o efeito esperado do produto, porque a gente vai ter uma desuniformidade muito grande de dose do produto sendo aplicada na área, né? Então, pessoal, a gente entendendo que pode acontecer esses problemas, e eu acho que o mais importante de tudo é que muitas vezes a gente enxerga só os problemas que a gente tem de mistura em tanque relacionados com problemas físicos, né? Aqueles que a gente enxerga, por exemplo, pela formação de compostos insolúveis, decantação de produto no fundo do tanque, formação de floculação, o sobrenadante. Isso é fácil da gente enxergar, porque quando acontece esse problema, fica visível e ele ocasiona dificuldades na aplicação do produto, né? Agora, a grande dificuldade é quando essa mistura, o problema de compatibilidade, ele está ligado, por exemplo, com problemas que vão degradar o produto, o ingrediente ativo, que a gente não consegue enxergar, problemas que vão diminuir a eficiência do ingrediente ativo. Isso pode ser, por exemplo, por conta de alterações de pH, por exemplo, trabalhar com dois produtos de pHs distintos, né, pHs muito diferentes. Isso pode, com certeza, em alguns casos aí, diminuir a eficiência desses produtos. Ou então, alguma própria incompatibilidade entre os produtos, que é difícil da gente conhecer na prática, isso precisa de pesquisa para a gente avaliar isso, né? Que pode diminuir drasticamente aí o efeito do produto, né? Então, a gente entendendo que pode acontecer, pessoal, esses problemas na mistura em tanque, é importante a gente saber quais são as causas raiz que a gente tem, o que pode acontecer, que vai ocasionar, de fato, esses problemas. E eu costumo colocar isso de uma maneira mais resumida. Então, basicamente, a gente pode ter os problemas de mistura em tanque relacionados com 3 pontos, né? Problemas relacionados com a própria incompatibilidade entre os produtos, problemas relacionados com concentração dos produtos e problemas relacionados com ordem de mistura. Vamos entender isso com mais calma.
Então, se a gente pensar nos problemas relacionados com incompatibilidade de produto, por que que isso acontece? Se a gente olhar, por exemplo, a bula de um produto, né, isso, qualquer bula, é muito fácil da gente saber o que que a gente tem de ingrediente ativo, né? Qualquer bula de produto, ele mostra para a gente qual que é o ingrediente ativo, a forma desse ingrediente ativo, né, a quantidade desse ingrediente ativo dentro do produto. Então, dependendo de alguns casos, a gente pode prever que se eu misturar 2 ingredientes ativos aí, eu posso ter algum problema de incompatibilidade. O problema é que a gente não sabe o que tem de ingrediente inerte dentro dos produtos, né? Isso é um segredo industrial que todo fabricante de produto não vai informar, né? Então, muitas vezes essas incompatibilidades, elas podem estar ligadas aí com as questões dos ingredientes inertes que a gente não conhece. Então, é muito difícil da gente prever problemas de incompatibilidade sem fazer pesquisa, sem testar isso na prática. Então, é importante salientar esse ponto, né? Outro ponto que pode acontecer, pode gerar problemas de incompatibilidade ou diminuir a eficiência dos produtos que estão em mistura em tanque, pode ser a própria faixa de pH dos produtos. Então, se a gente misturar, por exemplo, produtos de pHs diferentes, não quer dizer que isso vai dar um problema de mistura, mas potencialmente a gente pode ter algum problema. Então, é importante entender que se eu tiver produtos com pHs muito distintos, ter isso em mente, que isso talvez pode ser um fator que vai levar aí a um problema de compatibilidade entre os produtos, e um produto prejudicar a ação do outro. Bom, pessoal, outra parte é a questão da concentração dos produtos no tanque. Isso está muito ligado com a taxa de aplicação, né? Então, por exemplo, uma taxa de aplicação menor, quanto menor a taxa de aplicação, mais concentrado o produto fica no tanque, né? Isso a gente percebe claramente quando a gente trata de diluição de produtos que são insolúveis, por exemplo, produtos que formam suspensão na cauda, como os pó molháveis, né? Alguns produtos WG. Se a gente trabalha, por exemplo, com alguns pó molháveis que são em volumes de cauda muito baixo, em taxas de aplicação muito baixo, isso fica muito concentrado dentro do tanque, a gente acaba tendo um problema de diluição. E muitas vezes a gente caracteriza isso como um problema de compatibilidade, e acaba não sendo, né? Se é um produto que é um produto insolúvel em uma taxa de aplicação muito baixa, isso muitas vezes está ligado com um problema de diluição do produto. A gente não tem água o suficiente para manter esse produto disperso na cauda. Mas também, volumes mais baixos, algumas vezes pode ocasionar problemas de compatibilidade, conforme a gente consegue ver nesse exemplo aqui. Um exemplo clássico é a mistura de glifosato e 2,4-D. Quando eu misturo esses produtos em um volume muito baixo, claramente a gente vê que forma uma decantação no fundo do tanque, por conta de um problema de compatibilidade, que em algumas vezes a gente consegue resolver isso, né, dependendo da marca comercial do produto, quando a gente trabalha com volumes de cauda um pouco maior, certo? E por último aí, pessoal, sobre essas questões de mistura, de problemas que as misturas podem ter, a gente tem a ordem de mistura, que é muito comentado, sempre discutido isso, e com certeza a ordem de mistura ela pode ser um fator que vai ocasionar problemas nas misturas em tanque. Aqui só mais um exemplo, né? A gente misturando primeiro um glifosato, um determinado glifosato com 2,4-D, depois fazendo a mistura inversa, né? Colocando primeiro o 2,4-D e depois o glifosato, a gente percebeu aqui que a mistura a gente conseguiu eliminar o problema de compatibilidade simplesmente invertendo a ordem de mistura. Isso não quer dizer que todas as misturas de 2,4-D glifosato devem seguir essa ordem. Essa ordem que a gente está mostrando aqui é uma ordem que foi testada para um determinado produto e uma determinada marca comercial. Cada marca, cada produto em si específico, ele vai ter um comportamento distinto quanto a essa questão de compatibilidade e ordem de mistura. Então, a gente entendendo onde estão os problemas, é importante, então, agora discutir um pouquinho sobre como a gente consegue minimizar esses problemas de mistura em tanque. Então, por exemplo, primeira coisa que nós precisamos ter em mente não existe uma receita padrão, uma solução mágica que vai, por exemplo, de ordem de mistura que vai ser padrão para todas as situações que a gente tem, principalmente pela infinidade que a gente tem de combinações que a gente pode fazer em mistura em tanque, de marcas comerciais, de ingredientes ativos,
de adjuvantes, de fertilizantes foliares, né, que vai também na cauda de pulverização. Então, não existe uma solução padrão para tudo. Mas, geralmente, a gente tem algumas dicas que ajudam a melhorar esse problema de compatibilidade. Por exemplo, boa parte das recomendações, né, quando a gente faz uma mistura em tanque, o produto oleoso ele acaba vindo da metade para o final na ordem de mistura. Então, geralmente, muito difícil a gente ter uma recomendação que o produto oleoso ele vai primeiro. Geralmente, ele vai da metade para o fim. Isso acaba sendo, não é um padrão, mas é algo que acontece com bastante frequência. Então, por isso que é sempre importante a gente consultar o que os fabricantes dizem, se eles têm algum posicionamento sobre a mistura que deve ser feita dos produtos. Isso está sendo feito com bastante frequência aí. A gente vê que os fabricantes de produtos estão preocupados com essa parte de mistura em tanque e sempre está buscando informação, né? Informações que sejam ligadas com a pesquisa. Então, isso é muito importante. E um ponto que a gente vê com frequência que ajuda a reduzir problemas de compatibilidades em mistura em tanque é, por exemplo, utilizar a água, né, como diluente dos produtos. Porque na aviação agrícola tem algumas modalidades de aplicação na aviação agrícola que utiliza óleo para diluir o produto ao invés da água. A gente troca a água e coloca óleo, ou coloca uma quantidade muito pouca de água e utiliza o óleo como veículo de aplicação. Isso, em alguns casos, na maioria dos casos, pode gerar problema, porque a gente pega a formulação dos produtos, se a gente olhar a formulação dos produtos, boa parte deles, dessas formulações, são desenvolvidas para serem diluídas em água. Então, quando a gente faz essa diluição desses produtos em óleo, a gente pode ter um problema, tanto de diluição dos produtos, quanto problema de compatibilidade. E, por último, aí, volumes maiores tendem a reduzir problemas de compatibilidade. O porquê disso? Se eu tenho um volume maior, eu vou ter o produto menos concentrado dentro do tanque, com isso ele forma uma dispersão, uma solução mais homogênea, eu não tenho problema de concentrar tanto, eu não tenho problema, eu minimizo os problemas de solubilidade de alguns produtos, principalmente produtos que formam suspensão aí. Então, isso acaba também ajudando bastante a gente a minimizar os problemas de mistura em tanque. Por último, para a gente finalizar, eu gostaria só de citar a questão do teste da garrafa. É um teste aí que ele tem, quando a gente sabe utilizar ele tem vantagens. Lógico que ele é um teste que tem limitações, não é um teste que ele tem um rigor laboratorial. Muita coisa a gente só vai conseguir prever fazendo pesquisa, mas o teste de garrafa, ele ajuda a gente prever alguns problemas de compatibilidade ligados a problemas físicos. Por exemplo, quando acontece uma floculação um pouco mais acentuada, uma decantação mais acentuada, uma separação de fase mais acentuada, que vai causar um problema mais grosseiro no sistema de pulverização. Então, é mais para a gente ter essa noção. Então, por exemplo, que quando for fazer um preparo de cauda, a gente não perca todo o tanque de pulverização por um preparo aí, por uma mistura incompatível. Então, como que é feito o teste da garrafa? Né? Conhecendo essas limitações dele e sabendo também que o teste da garrafa, ele também não vai prever se um produto ele vai diminuir ou prejudicar a ação do outro. É mais para ter uma noção se vai acontecer alguma incompatibilidade que desempenhe um problema físico, que é visualmente perceptível. Então, basicamente, a gente, em um volume reduzido, né, geralmente utilizando uma garrafa PET, nós fazemos a mistura dos produtos na mesma proporção que eles seriam colocados no tanque nessa garrafa PET e também obedecendo a mesma ordem de mistura. Né? Então, primeiro a gente sempre verifica se o fabricante ele tem um posicionamento em relação à ordem de mistura para aqueles produtos. Se o fabricante não tem um posicionamento e a gente não tem um norte para começar a fazer essa mistura, esse teste, tem algumas sugestões de posicionamento. Por exemplo, a gente tem a norma ABNT, tem a norma americana, que ela cita uma sugestão de como a gente pode começar fazendo esse teste de avaliação, essa avaliação de mistura em tanque. Mas vale a pena, pessoal, antes de finalizar, salientar que esse é um teste prático, esse é um teste que o agricultor pode fazer na propriedade dele, mas não vai representar um rigor científico. Então, tem muita coisa que a gente precisa para avaliar em relação a problemas de incompatibilidade, que é só fazendo pesquisa em laboratório.
Bom, pessoal, acho que eu estou em cima do meu horário. Agradecer aí a atenção e passar a palavra para o Igor aí para a gente dar prosseguimento. Maravilha, Alisson. Muito obrigado. Excelente. Interessante ver como medidas simples muitas vezes acabam dando um bom resultado, né? Então, às vezes ali é uma inversão ali nos componentes ali da cauda, você já tem um resultado super importante ali depois, né, para aplicação. Pessoal, reforçando novamente, quem tiver pergunta, não esqueçam de ter um Q&A para enviá-las. Já às 7h54, agora a gente vai abrir para perguntas. Tô vendo aqui, pessoal, chegando muita coisa, tá? Vamos tentar responder a maioria, mas estou vendo que talvez a gente não vai conseguir responder todas, mas não se preocupem, acompanhem as nossas mídias, tá? A gente tem lá o canal no Facebook, Boas Práticas Agrícolas, nós temos também o Instagram da Corteva, nós temos o nosso site boaspráticasagricolas.com.br, não tem segredo, jogar no Google BPA, Boas Práticas Agrícolas, já remete ali ao nosso site. Então, através desses canais, a gente vai responder também aquelas perguntas que ficarem pendentes, tá ok? Então, eu queria começar, estou vendo aqui, antes disso, eu queria fazer uma provocação e um questionamento aí para você, professor Ulisses, tá? Pensando em tecnologia de aplicação, sem dúvida a questão das bulas dos produtos são as melhores referências, né, para a gente ter informações sobre a aplicação. Até porque existem muitas particularidades, né, entre os produtos. Tá correto dizer isso, né? Com certeza. A gente tem na tecnologia de aplicação como conceito de que a informação básica para eu começar a planejar o trabalho é a bula. Então, eu vou na bula, vou ver qual é a modalidade de aplicação que é aprovada para esse produto, então, se ele pode ser usado como pulverizador costal, se ele tem aplicação terrestre prevista, se ele tem aplicação aérea prevista, né? E dentro dessas modalidades, alguma especificidade de equipamento. Então, o mercado é muito claro nisso. A bula é a referência inicial. Então, se você pegar, por exemplo, um determinado herbicida, ele pode ser aprovado com uma série de tecnologias de aplicação terrestre, mas pode não ser para aplicação aérea. Vou dar o exemplo do caso do Enlist, por exemplo, que não tem aplicação aérea em bula. Então, ele pode ser aplicado com várias técnicas terrestres, mas não pode ser com aérea. Assim como a gente tem outros produtos em que se posiciona limite de pressão, em que se posiciona limite de altura de barra, tipo de ponta, espectro de gota, são vários fatores e sempre o engenheiro agrônomo responsável tem que se referir à bula como princípio para a utilização correta e segura dos produtos. Excelente, excelente, ótimo, obrigado. Aqui vem uma boa para o Alisson. Se o uso de volumes maiores é uma técnica para minimizar problemas de compatibilidade, como resolver esses problemas em aplicações aéreas, em que os volumes geralmente são inferiores a 30 litros hectare? Opa, boa pergunta, Igor. A gente realmente, a aplicação aérea, ela tem essa particularidade, né, usar volumes de caudas menores, e isso com certeza acaba criando um gargalo quando a gente trabalha com misturas em tanque, principalmente se essas misturas envolverem aí produtos de baixa solubilidade, produtos que formam suspensão. Acho que um bom exemplo que a gente pode citar aí produtos pó-molháveis. Então, realmente acaba sendo um problema. Tem misturas muito complexas que não tem como a gente trabalhar de maneira viável com a aviação agrícola. A gente conhece bastante casos aí que o pessoal tenta misturar muitos produtos. Então, primeira coisa, precisa ser avaliado. Isso precisa ser avaliado tanto por parte dos fabricantes, né, que já se preocupam com isso, né? O agricultor ele pode conferir isso fazendo o teste da garrafa, né? E tem em mente que algumas misturas realmente não tem jeito de fazer, a coisa fica insolúvel, né? Forma um composto ali dentro do tanque que realmente o sistema de pulverização não dá conta de pulverizar. E o professor Ulisses, ele comentou bem de como que a cauda, os diferentes componentes que a gente coloca dentro de uma cauda de pulverização pode interferir no processo de pulverização. Nesse sentido, algumas misturas aí também podem ter esse impacto negativo. Então, é muito importante avaliar isso com bastante cautela antes de fazer a mistura e entender que nem tudo é possível de se fazer, principalmente nessa situação que é bem mais caótica.
Professor, não sei se o senhor queria também complementar com alguma informação. O que eu acho interessante é que dentro do processo de registro dos produtos, isso precisa ser um dos fatores a ser avaliado para que eu possa colocar na bula do produto que esse produto é ajustado é recomendado para aplicação aérea. Então, na bula vai estar colocado que o produto é para ser aplicado, por exemplo, em aplicação terrestre com volume de cada, uma taxa de aplicação X, e para aplicação aérea com a taxa de aplicação Y. Então, dentro daquela aplicação, daquele produto, naquele volume de cauda, é para ser garantido que ele funcione e que ele vai ser estável, né? Agora, o que complica é quando a gente começa a colocar uma mistura de vários produtos que podem gerar aqueles fenômenos de incompatibilidade que você citou. Então, individualmente, os produtos são garantidos, se eles têm em bula a recomendação para aplicação aérea dentro do volume de cauda recomendado. E eu acho que essa é a primeira referência, com certeza. Legal. É isso aí. Quero ver o pitaco no outro aí mesmo. Excelente. Tenho mais uma aqui agora. Vai para Ulisses. Vamos lá. Se o desempenho das pontas depende tanto das caudas que estão sendo aplicadas, porque os fabricantes de pontas produzem seus catálogos usando os dados coletados na pulverização com água. Boa. Essa é interessante. De fato, é uma coisa que a gente só aprende com o tempo, né? E com a evolução aí da maturidade, da compreensão dos processos. O único líquido 100% de referência que a gente tem é a água, né? Porque as características da água são plenamente conhecidas. Então, para que eu possa comparar os diferentes tipos de pontas dentro das normas técnicas, gerar aquelas informações de espectro de gotas que são referências para o usuário, as normas técnicas elas induzem ao uso da água como líquido de referência, né? Mas é importante que o responsável pela aplicação ele entenda que lá no catálogo a ponta está referenciada com uma certa classe de gotas. Então, está escrito lá, por exemplo, que a gota gera gota grossa e aquilo é com água. E ele tem que saber que quando ele colocar a cauda de pulverização com um ou mais produtos, um ou mais adjuvantes, esse espectro pode mudar. E aí vai da experiência da observação. Olha, com água parece que a gota ficou menor e com a cauda a gota ficou maior. Beleza, a aplicação pode ser mais segura. Ou ao contrário, né? Olha, dá a impressão que quando eu coloquei a cauda a gota ficou menor. Então, isso pode dar um desempenho melhor na penetração das gotas nas folhas, mas pode dar um maior risco de deriva. E isso tem que ser uma observação de experiência mesmo. Agora, a norma técnica, né, que se usa para classificar espectro de gotas, ela prevê para os fabricantes o uso da água como referência, justamente para que eu possa ter, né, um catálogo viável. Se eu tivesse que testar todos os produtos com todas as pontas para poder gerar essa informação, eu teria uma situação bastante difícil, né, para oferecer essa informação. Mas eu queria completar com mais uma coisa, Igor. É muito comum também que as empresas possam posicionar especificamente recomendações de produtos que devem ou não ser utilizados, né, a partir de determinados modelos de ponta, quando eu tenho algum tipo de restrição na aplicação. Então, eu posso, enquanto fabricante do defensivo ou enquanto usuário, posicionar, né, uma recomendação, dizer, olha, não misture esse produto, porque esse produto aumenta o risco de deriva, por exemplo. Isso pode ser feito e é uma informação complementar aos catálogos das pontas. Beleza. Estou checando aqui mais uma, vai para você também. Primeiro, estão parabenizando aí pela iniciativa, obrigado, legal, isso daí. Mas, Ulisses, aqui, gostaria de saber o que seria uma pulverização pulsada. Pois não. Eu já respondi bastante perguntas sobre essa pulverização pulsada essa semana, porque eu fiz uma apresentação ontem sobre esse tema. A gente tem várias dificuldades operacionais com as máquinas de pulverização e talvez a dificuldade mais cruel que a gente tem é a gente variar a vazão da pulverização frente, por exemplo, a variações de velocidade com os controladores eletrônicos, né? E não variar o tamanho de gota. Uma máquina, né, todo mundo conhece bem máquina, sabe? Por exemplo, uma máquina que tem controlador de vazão, né, controlador de volume de cauda, quer dizer, ele vai manter o volume de cauda constante. Se aumentar a velocidade da máquina, ele tem que aumentar a pressão.
né, e ele aumenta a pressão, então a gota fica mais fina e pode, né, gerar um malefício de risco deriva. Então a pulverização é feita a partir dos sistemas chamados PWM, que é o Pulse Width Modulation, que é um modelo de válvula, né, que trabalha de uma maneira pulsada, né, ela fica pulsando a pulverização e o tanto que a válvula abre em termos de tempo dentro desses pulsos provém, né, proporciona o fluxo e aí, portanto, proporciona a vazão. Mas a vantagem é que esse sistema pulsa tão rápido que ele não muda o espectro de gotas. Então, eu consigo variar para uma mesma ponta a vazão da ponta sem mudar o espectro de gotas. Muito utilizado hoje pelos principais fabricantes de pulverizador para fazer esses controles individuais de ponta de pulverização, né? É uma tecnologia muito moderna, muito interessante e que vai colaborar muito para a segurança no sentido de você evitar essa questão de ficar variando a pressão para ocasionar a variação da vazão. Boa, excelente. Alisson, uma para você agora, hein? Ó. É importante analisar a interação de surfactante em pontas com indução de ar e sem indução de ar? Sem dúvidas. Como o professor Ulisses até demonstrou alguns dados aí de pesquisa, a gente tem um desempenho bastante variável do produto de acordo com o modelo da ponta de pulverização. E eu acho que esse é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem. Alguns surfatantes, por exemplo, eles podem ter características de reduzir tamanho de gota em pontas sem indução de ar, mas isso não é regra geral, né? E fazer o processo inverso quando a gente trabalha com uma ponta de indução de ar. Então, vale a pena, na verdade, é necessário avaliar isso, e isso a gente só consegue avaliar por meio de pesquisa. Então, não tem como a gente ter uma regra padrão, principalmente porque, conforme o professor Ulisses já citou, tem uma diferença muito grande de engenharia entre as pontas, mesmo trabalhando com pontas sem indução de ar, que sejam de diferentes modelos, tem uma diferença muito grande de engenharia, do mesmo jeito para as pontas com indução de ar. Então, entendendo que cada produto vai funcionar de maneira diferente de acordo com cada modelo de ponta, eu acho que esse é o ponto mais importante. Isso só vai conseguir ser previsto, entendido quando é feito pesquisa. Beleza. Ulisses, uma boa aqui para você. Ó. Pensando na aplicação de herbicidas auxínicos em sistemas PWM, existe posicionamento de pontas específicas para essa situação? Então, completando, então é como se eu estivesse respondendo uma sequência da questão anterior. Então, essa pulverização com as válvulas PWM, elas oferecem um desempenho bastante interessante, mas elas têm uma restrição. Quando eu preciso de técnicas de redução de deriva, como citado na pergunta herbicida auxínico, eu não posso usar as pontas com indução de ar, porque esse processo de indução de ar acaba não ficando 100% compatível com o sistema pulsado. E aí eu acabo perdendo o desempenho da ponta frente ao que ela poderia fazer se não tivesse esse sistema pulsado. Então, o que os fabricantes de pontas fizeram ou estão fazendo? Estão desenvolvendo linhas de pontas de pulverização sem indução de ar, mas que proporcionam um excelente potencial de redução de risco deriva para que possam ser usadas com as válvulas PWM. Então, se eu pegar, por exemplo, uma ponta tradicional de uso com indução de ar, como uma ponta AI, a XR, uma TTI, uma ponta OLD da Hypro, uma ponta ADI da Magnojet, essas pontas de indução de ar, elas não são adequadas para ligar, para conectar na válvula PWM. Mas estes fabricantes que eu estou citando estão desenvolvendo as suas pontas e pontas específicas que vão ser posicionadas para utilizar essa tecnologia. Maravilha. Tem uma pergunta aqui bem legal, eu acho que é uma pergunta que cabe até uma resposta conjunta nossa aqui. É o seguinte, aqui, ó, na maioria dos pequenos produtores não tem essa informação, né? Essa informação não chega muito do que a gente está discutindo aqui, né? Como levar essas informações ao campo, né? Então, um comentário que eu queria fazer, sem dúvida alguma, isso é fato, né? Num país com o tamanho que tem o Brasil, né? E o tamanho de propriedades que a gente tem no país, né? São mais 5 milhões de propriedades e aí quando a gente fala ainda de pequenos produtores, esse número também é super expressivo. Sem dúvida,
iniciativas aí, seja da indústria, né, da indústria como a gente, a Corteva, em parceria com outros parceiros aí da indústria, mas também envolvendo instituições públicas, ele é fundamental para a gente conseguir levar esse conhecimento, essas informações técnicas são fundamentais aí para a tecnologia de aplicação e entre outras, né? E até queria comentar aqui, a própria Corteva ela tem um projeto, né, que a gente chama Programa de Aplicação Responsável, que a gente trabalha em diversos módulos para falar sobre tecnologia de aplicação, tanto na parte teórica quanto prática. E a gente tem um pilar exclusivo para agricultura familiar, né, dentro desse programa, que a gente também tenta levar essas informações. Mas, sem dúvida, é um trabalho conjunto, não é a Corteva sozinha, é um trabalho conjunto com vários parceiros aí para levar essa informação. Eu queria escutar um pouquinho também de vocês dois aí sobre esse tema. Bom, o Igor, eu diria o seguinte, esse é o grande desafio da agricultura brasileira, a partir do momento em que ela deixou de ser uma agricultura, vamos dizer assim, que atendia o mercado interno, que atendia a população que a gente tinha há 30, 40 anos atrás, para ser a agricultura que atende o mercado externo e atende a população que a gente tem hoje, né, que é 2, 3 vezes maior. Então, a migração dessa agricultura antiga para a agricultura moderna trouxe essa dificuldade. Por quê? A gente não tem mais nos sistemas estatais de extensão pernas para atender tudo, né? Então, as empresas tradicionais de extensão elas acabaram ficando para trás no sentido de não conseguir realmente alcançar a totalidade daquilo que precisa ser alcançado do ponto de vista de extensão. E nesse período, né, nesses últimos 15, 20 anos, passou a ser muito importante a extensão privada, né, que é a extensão que a indústria de pulverizadores, a indústria de ponta de pulverização, a indústria de defensivos, de adjuvantes, realiza cotidianamente. A gente né, eu formo muitos alunos, esses dias atrás eu completei 50 orientados entre mestrado e doutorado. Então, são 50 caras que estão aí pelo mercado fazendo esse tipo de treinamento, né? E a gente sabe que esses treinamentos ocorrem, né, em grande intensidade hoje, mas são todos treinamentos baseados em parcerias privadas. Por quê? Porque os órgãos públicos eles não têm perna para alcançar o tamanho que ficou a agricultura brasileira, né? Então, essa participação da iniciativa privada em levar esse conhecimento passou a ser muito importante. E o exemplo que você citou do Programa de Aplicação Responsável e outros programas passou a ser muito importante para garantir esse quesito. Agora, uma coisa importante, como você mesmo disse, é fundamental que isso chegue também à pequena propriedade. Então, quando o PAR desenvolveu uma cartilha específica para a agricultura familiar, desenvolveu um treinamento específico e um roteiro específico, né, buscando essa agricultura nos rincões, indo lá para o interior do Nordeste, indo lá para os vales onde a gente tem a produção de frutas. Isso foi muito legal porque a gente passou a contar com a tecnologia, né, e com o recurso da iniciativa privada para atender o pequeno produtor que muitas vezes nem é usuário das tecnologias que são disponibilizadas por essa indústria, mas o legal é que a gente consegue fazer essa ação social também. Bom, maravilha. E complementando o que o professor falou, eu acho que ações, eu concordo com tudo que vocês falaram, o professor, o Igor, e ações como essa também, da parte do webinar, nesse momento aí de pandemia, que não está sendo possível fazer ações presenciais em que a gente costumava fazer com bastante frequência, são importantes, mas também entender que nem sempre esse tipo de ação chega lá no pequeno produtor, então, com certeza, a importância desses projetos junto com empresas privadas, em parceria com empresas de pesquisa, para levar informação. Eu acredito que nós aí, como empresa de pesquisa, ter esse papel de fazer a pesquisa e também traduzir isso de uma forma que seja simples para que todos os agricultores possam entender, desde o mais tecnificado até aquele produtor mais simples. Então, eu acho que a gente, como empresa de pesquisa aí, que trabalha em parceria aí, tanto com a universidade quanto a indústria, a gente tem esse papel aí de estar traduzindo a informação da pesquisa de uma maneira fácil que seja possível aí difundir para toda a cadeia da agricultura aí, para os diferentes portes de produtores.
Maravilha, excelente, legal. Mais uma boa aqui, Ulisses, para você essa daqui, ó, gostaria de tirar uma dúvida. Trabalho com aplicação de herbicida pós e pré-emergentes, em um solo bastante irregular e com vários obstáculos. Troncos de árvores, plantas daninhas, maiores do que 60 centímetros de altura. A aplicação é feita em faixa e os bicos vão nas extremidades da barra de pulverização. Que tipo de bico indicaria para atingir uma melhor homogeneidade na aplicação, levando em consideração as dificuldades citadas acima? Bom, esse cenário ele é bem característico de alguns segmentos, né? Floresta, pastagem, tem esse tipo de elemento. Então, nesses segmentos, os fabricantes de pontas têm linhas interessantes de pontos de jatos descentrados, né? A gente costumava utilizar isso no que se chamava há um tempo atrás de setores não agrícolas, né? Hoje a gente já trouxe todo mundo para dentro do contexto de agricultura, mas pastagem e floresta, que tem esse cenário, se utiliza muito dessas pontas de jato descentrado. Elas permitem que a gente trabalhe com uma faixa de deposição maior, né? Atingindo uma largura maior frente a um tamanho menor da máquina, para que ela possa, né, transitar nesse ambiente menos uniforme, onde eu vou ter mais oscilação, onde eu vou ter mais obstáculos para essa aplicação. O grande segredo dessa junção das pontas convencionais com as pontas de jato descentrado é que você faça o uso correto das tabelas de ajuste de vazão e de cálculo de volume de cauda frente à largura de trabalho das pontas, para que eu possa coordenar o que é ponta convencional, que vai estar nessas máquinas também, com as pontas de jato descentrado, que vão fazer a extensão do trabalho. Tem várias linhas e a uniformidade de deposição vai ser tão proporcional quanto o cuidado que a gente tem na calibração desses pulverizadores. E mais uma coisa, é importante entender, quando a gente está fazendo esse tipo de aplicação, se a gente tem ou não sobreposição entre as faixas. Se eu trabalho com faixas sem sobreposição, então são alguns tipos de pontas específicas com jatos de pulverização próprios para aplicação em faixas, né, por conta da forma que ele distribui o produto no campo. E se eu tenho sobreposição entre as pontas, por exemplo, com uma barra em aplicação em área total, eu tenho outros tipos de pontas, né, com outro formato de deposição, né, para estar adequado a essa questão da sobreposição das pontas. Então, a tecnologia de aplicação está à disposição desse tipo de segmento também. Beleza, maravilha. Pessoal, 8h17 aqui no meu relógio, a gente já está caminhando para o final. Só queria reforçar mais uma vez que aquelas perguntas não respondidas, depois a gente vai disponibilizar depois dentro dos nossos canais aí da Corteva, tá ok? De Boas Práticas Agrícolas. Reforçar também que no finalzinho, depois, respondam aí a nossa pesquisa, tá? Sobre o que vocês acharam, de repente trazendo alguma outra dica, alguma outra sugestão, tá? Queria ir para uma última pergunta aqui, na realidade eu vou juntar duas em uma, é para você, Alisson, tá ok? Primeira pergunta aqui, qual a sequência na mistura no tanque quando existe duas formulações diferentes? Então, exemplo, um WG e um SC, e mais ou menos nessa mesma linha, dá para a gente complementar, normalmente o agricultor adiciona um produto, homogeniza tudo ali, e depois adiciona o outro. Ou adiciona tudo de uma vez, o que é o certo? Então, se você puder comentar um pouquinho aí sobre a sequência, e se ele faz tudo de uma vez, ou se ele realmente vai por etapas, por favor. Boa pergunta, Igor. Bom, vamos lá. Sobre a sequência correta, eu volto a dizer que isso é bastante variável, né? Depende muito do produto que a gente está discutindo. Então, como eu já falei, tem muita diferença entre formulação de produto. Mesmo a gente conhecendo se é um produto SC, WG, o que a gente vê assim na prática, que na maioria das vezes acontece com frequência, é começar por esses produtos sólidos para depois ir para os produtos líquidos, né? Algumas vezes isso é invertido, né? Por exemplo, a própria norma, algumas normas invertem essa questão dessa ordem de mistura. Então, isso vai para aquela primeira questão que eu comentei na minha apresentação. Vai depender muito da recomendação do fabricante, do posicionamento do fabricante, se tem alguma pesquisa em cima disso, certo? Agora, a última pergunta que eu não me lembro, Igor, você pode repetir, por gentileza? Claro, vamos lá. A pergunta é assim, normalmente o agricultor adiciona um produto
homogeniza e depois adiciona o outro? Ou ele deve adicionar tudo de uma vez? Não, acho que entendido. Na verdade, a melhor maneira é quando você homogeneiza primeiro um produto, depois adiciona o outro, homogeniza, porque assim você evita que os produtos sejam homogenizados muito concentrados. Quando você coloca todos os produtos juntos, principalmente quando faz a pré-mistura, esses produtos ficam muito concentrados, para depois diluir eles em um volume maior, a chance de ter uma incompatibilidade aí é muito maior. Então, quando é possível fazer isso, adicionar um produto, diluir ele, colocar no tanque, segundo produto, dilui e coloca no tanque, esse tipo de sequência com certeza vai minimizar bastante os problemas de mistura em tanque, né? Salvando aí, principalmente, lembrando sempre de seguir a ordem de mistura que é recomendada pelo fabricante. Beleza, maravilha, Alisson. Pessoal, assim, estamos no final aqui, estouramos um pouquinho o tempo, mas foi muito bom. Queria dizer que nós recebemos muitas perguntas, vamos dar o direcionamento dessas perguntas. Quero agradecer Ulisses, Alisson, pela participação aí, pela oportunidade, né, de estar aí com a gente nessa parceria aí com a Corteva, de estar respondendo aí uma pergunta de uma série de parceiros nossos, de ouvintes, de agricultores, estudantes, diversos públicos aí. Reforço novamente, pessoal, que responda aí a nossa pesquisa agora no finalzinho e deixa aí, Ulisses, Alisson, se vocês quiserem passar alguma última mensagem, e aí a gente já pode fechar. Igor, gostaria de agradecer a Corteva pela oportunidade e agradecer a todos que participaram aí do webinar, que mandaram questionamentos. Eu vi que tem muita pergunta e a gente vai estar tentando responder isso junto com vocês. Obrigado, gente. Bom, também só agradecer ao convite da Corteva, ao público que assistiu a gente. Obrigado, e eu espero que eu tenha trago alguma informação aí que vai contribuir para o dia a dia de vocês. Boa noite, pessoal. Muito bom, pessoal. Então, fechamos aqui. Agradeço e até um próximo encontro aí, um webinar que a gente vai promover. E fiquem atentos que, com certeza, nós vamos trazer novidades aí nos próximos dias, pessoal. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado.